Recentemente, a Disney Pixar lançou um trailer do seu segundo filme do Divertidamente. Não sei se você já viu, mas ele traz uma nova personagem, se chama Ansiedade. Conhece? Acho que todo mundo já ouviu falar na Ansiedade. Foi o maior sucesso na história da Disney Pixar de trailers e propagandas e afins. Por que será que isso aconteceu? A ansiedade talvez seja o maior mistério da nossa vida, mas que todo mundo anda com ela. No trailer, inclusive, ela chega cheia de malas para alugar um pouco o espaço na nossa cabeça. Csikszentmihalyi fez uma pesquisa há muito tempo atrás sobre estados mentais. Nessa pesquisa ele encontrou um pouco mais do porquê que a gente tem ansiedade. Isso tem a ver com a relação entre desafios e habilidades. Quanto maior o seu desafio e menor a habilidade que você tem para efetuar ou para executar esse desafio, maior a sua ansiedade. Normalmente, a habilidade é aquilo que você desenvolve. O desafio está posto. O que a gente faz para resolver isso? Quanto mais eu consigo entender esse desafio, desvendar, perguntar por que eu estou sentindo isso ou qual que é o real desafio nessa história, eu consigo entender na minha caixa de ferramentas qual habilidade eu preciso. Quando tem o match perfeito, ele vai saindo da ansiedade, essas malas vão embora e a gente vai chegando num lugar que a gente chama de flow, que é uma experiência ótima, onde a gente consegue ter um equilíbrio perfeito. A gente sai um pouco da gente, não percebe muito o que está acontecendo, mas consegue executar e produzir muito mais. Geralmente, a gente percebe que está entrando nessa zona, nesse estado mental chamado ansiedade, quando a gente começa a perder um pouco o controle. A gente não tem muito controle mesmo das coisas. Mas quando a gente começa a fazer isso aumentar um pouco mais, o desafio fica gigante. Eu não sei nem por onde começar. Eu não consigo entender o pra quê, o porquê, o que eu preciso. Normalmente, dentro dessa ansiedade, ou mais que isso, o desafio que faz essa ansiedade aparecer, ele tá camuflado com várias coisas. Então pode ser um sentimento, pode ser uma expectativa. Expectativa é rainha de ajudar, é a maior parceira da ansiedade. A gente tem uma expectativa muito grande, começa a tentar desvendar o que é aquilo e dentro da nossa caixinha mais prática de habilidades, a gente não tem habilidade para lidar. E aí a gente entra nesse lugar que eu não sei muito bem o que fazer. Uma dica muito poderosa é você quebrar mesmo, abrir a ansiedade e entender qual é o desafio real. O que eu preciso mesmo aqui? É expectativa sobre mim mesmo ou sobre alguém? É alguma coisa que eu ainda não sei sobre mim? É algum projeto, alguma habilidade específica, um desafio que eu não consigo entender muito bem? Ali que eu começo a desmembrar. O Csikszentmihalyi fala que pra gente começar a chegar perto desse lugar perfeito, que é o flow, a gente precisa ter objetivos ou desafios claros. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu entendo, mais eu abro essas malas que a ansiedade no trailer do Divertidamente apareceu, mais eu consigo conhecer. Quanto mais eu sei o que tem ali, eu tiro e consigo achar qual habilidade me ajuda para desvendar ou para solucionar esse desafio. E a gente vai junto andando nesse caminho que eu saio de ansiedade, uma excitação de que vai dar certo e entro no flow. Como a gente já acompanha desde pequenininho, os filmes trazem muita coisa relacionada ao nosso dia a dia, à nossa vida. O Divertidamente não fez diferente. A Disney Pixar começou com o primeiro estágio, onde a Riley, que é a personagem principal, está saindo de um processo de emoções básicas. Então eu tô falando de tristeza, medo, raiva, nojinho e felicidade, onde a felicidade, de uma certa forma, é quem manda. Pensa em você, criança, lembra disso? Onde ela manda e começa a entender que os outros sentimentos têm espaço e têm lugar dentro das nossas memórias e de quem somos. Mas a Riley cresce, assim como você e como eu. O que acontece é que o nosso cérebro vai desenvolvendo formas de se proteger. Essa forma de se proteger vão criando emoções que começam a ser um pouquinho mais complexas. O que quer dizer isso? A Riley nesse filme, no segundo filme, vai passar pela puberdade. Na puberdade, ele começa a desenvolver uma parte aqui do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal. Esse pedacinho começa a dar limites. E uma outra coisa, racionalizar demais. E aí vão aparecer novos personagens que vão vir desses primários, como, por exemplo, a ansiedade. Criança não tem tanta ansiedade assim. Na verdade, ela testa, porque ela não entende mesmo a clareza do desafio e a habilidade ela tá criando qualquer outra. A gente já tem uma caixinha de ferramentas e experiências prévias que ajudam a gente a saber se aquele desafio é difícil ou fácil. A ansiedade chega para isso, para mostrar um pouquinho do... Eu não sei se eu tô preparado, eu não sei se eu sei fazer isso, que habilidades eu não tenho, ou eu tenho, ou que habilidades eu preciso desenvolver.
e a gente começa a procurar desenvolvimento ou habilidades novas e criar novas formas de resolver aquele desafio.